Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira e teremos aula das disciplinas de matemática e de geografia. Vamos lá? Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre os números ímpares e os números pares. Lá no nosso livro didático, na página 146, diz assim, números pares e números ímpares. Marcel coleciona selos. Ele costuma contar seus selos, agrupando de 2 em 2. Temos aí a imagem dos selos de Marcel. E ele agrupa de 2 em 2 selos. Depois temos: hoje o pai de Marcel chegou do trabalho e deu a ele mais um selo. Então o garoto fez este agrupamento. Temos aí, ele fez agrupamentos de 2 em 2. No primeiro quadradinho está falando assim: 6. Marcelo agrupou de 2 em 2 e não sobrou nenhum selo. E no segundo quadradinho está falando assim: 5. Marcel agrupou de 2 em 2 e sobrou um selo. O número 6 é par e o número 5 é ímpar. Temos aí uma mulher falando: contamos pares de 2 em 2. Se não sobrar nenhum elemento, o número é par. Se sobrar um elemento, o número é ímpar. Para sabermos se o número é par ou ímpar, temos que organizar os elementos em grupo de 2 em 2. Se ao final desse agrupamento sobrar algum elemento, o número é ímpar. E se não sobrar, se der as duplas certinhas, o número é par. Vamos saber um pouquinho? Agora vamos ver alguns exemplos de como identificar se o número é par ou o número é ímpar, certo? Vamos lá? Aqui temos o número 9. Vamos lá colocar 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 elementos. Agora vamos ver se o número 9, se ele é ímpar ou se ele é par. Vamos fazer o grupinho de 2. Primeiro grupo, 2 bolinhas. Segundo, mais 2 bolinhas. E terceiro, mais 2 bolinhas. Quarto grupo, mais 2 bolinhas. Então, temos 4 grupos de 2 e sobrou uma bolinha. Então, quando sobra um elemento, o número é o quê? É ímpar, porque sobrou um elemento. Então, o número 9 é um exemplo de número ímpar. Agora, vamos ver o número 7, se ele é ímpar ou se ele é par. Vamos lá colocar a quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Agora vamos fazer os grupinhos de 2 para ver se o número 7 é ímpar ou é par. 2 bolinhas, um grupo, mais 2 bolinhas, 2 grupos, mais 2 bolinhas, 3 grupos. E sobrou uma bolinha. Então, como sobrou um elemento, o número 7 também é ímpar. Porque fizemos o grupo de 2 em 2. Deu 3 grupos de 2 e sobrou uma bolinha. Então, o número 7 também é ímpar, pois sobra um elemento quando fazemos grupos de 2 em 2. Agora temos o número 1.
vamos ver se ele é ímpar ou é par. Ó, um elemento, vamos colar aqui. E aí, já deu para identificar. Se ele só tem um elemento, não é possível fazer grupo de 2, pois só temos uma bolinha. Então, o número 1 também é um número ímpar, pois não é possível fazer grupinho de 2. E temos só um elemento, certo, pessoal? Agora temos mais alguns números aqui, para a gente identificar se ele é ímpar ou se ele é par. Vamos lá? Ó, primeiro temos o número 2. Vamos lá colocar os elementos? Ó, 2 elementos. Vamos ver se ele é ímpar ou se ele é par agora. Ó, vamos fazer os grupinhos de 2 em 2, né? Se der grupinhos de 2 em 2 e não sobrar nenhum elemento, o número é par. E se fizermos os grupinhos de 2 em 2 e sobrar algum elemento, o número é ímpar. Vamos lá? Ó, 2 elementos. Então, o número 2 é o quê? É par, pois deu para fazer um grupinho de 2 e não sobrou nenhum elemento. Agora vamos ver o número 8, se ele é ímpar ou se ele é par. Vamos colocar a quantidade de elementos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos os 8 elementos. Agora vamos fazer os grupinhos de 2 em 2 para identificar se ele é ímpar ou se ele é par. Ó, 2 bolinhas, um grupo, mais 2 bolinhas, 2 grupos, mais 2 bolinhas, 3 grupos. E mais 2 bolinhas, 4 grupos. Ó. No número 8, conseguimos formar 4 grupos de 2 bolinhas. E não sobrou nenhuma. Então, o número 8 é um número par, pois conseguimos fazer os grupos e não sobrou nenhum elemento. Agora vamos para outro número. Temos o número 6. Vamos ver se ele é ímpar ou se ele é par? Vamos colocar a quantidade de elementos, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá fazer os grupinhos de 2 agora, para ver se ele é ímpar ou se ele é par. Ó. Um grupinho de 2, mais 2 bolinhas, 2 grupinhos de 2 e mais 2 bolinhas, mais 2 grupinhos de 2. O número 6 é par, pois conseguimos formar 3 grupos de 2 e não sobrou nenhum elemento. Então, pessoal, para identificarmos se o número é par ou se o número é ímpar, podemos fazer o desenho da quantidade de elementos e formarmos grupos de 2 em 2. Quando formamos os grupos de 2 em 2, se der os grupos certinhos e não sobrar nenhum elemento, o número é par. E quando fazemos os grupos de 2 em 2 e sobra algum elemento, então o número é ímpar, certo? Outra forma de descobrirmos se o número é ímpar ou se o número é par é pelo finalzinho dele. Ó, os números que terminam em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8 são números pares, porque quando vamos fazer os grupinhos de 2 em 2, esses números eles conseguem formar grupinhos completos e não sobra nenhum elemento. Então, toda vez que tiver um número, por maior que ele seja, se ele terminar em 0, 2,
4, 6 ou 8, esse número é um número par, pois quando formamos os grupinhos de 2 em 2, não sobra nenhum elemento. Quando tivermos os números finalizados em 1, 3, 5, 7 ou 9, todos esses números são ímpares, pois quando vamos formar os grupinhos de 2 em 2, sempre sobra algum elemento, certo, pessoal? Qualquer número que a gente vê, a gente pode identificar se ele é ímpar ou se ele é par, sempre prestando atenção no último número dele. Por exemplo, o número 27, ele é ímpar ou ele é par? O último número do algarismo 27 é o algarismo 7, é o número 7. O 7 é ímpar ou é par? O 7 é ímpar. Então, o número 27 vai ser um número ímpar, pois o último número dele é 7. E sempre que eu for fazer os grupinhos de 2 em 2, vai sobrar um elemento. Se eu tiver o número 30, vamos observar o último algarismo do número 30. É o algarismo 0. Então, o número 30 é par, pois números terminados em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8 são números pares. Então, é muito importante quando vocês forem identificar se o número é ímpar ou se o número é par, vocês observarem o último algarismo dele. Se o último algarismo for igual aos números que são ímpares, então esse número vai ser ímpar. E se o último algarismo deles for igual a qualquer número par, ele vai ser um número par. Certo, pessoal? Oi, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre os números pares e ímpares. Vamos começar? Vocês já conhecem os algarismos e já sabem que com eles podemos escrever vários numerais. Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e assim verificar se esses números são pares ou ímpares. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são as peças de vestuário. Algumas delas são vendidas somente aos pares. Você sabe quais são? Meias, sapatos, tênis, botas e luvas são alguns artigos vendidos em conjuntos de 2 peças. Vejam! O Noah precisa ajudar todos os animais a entrar na arca, mas eles só poderão entrar em duplas. Ei, Noah, vamos agrupar os animais em conjuntos de 2? Fazendo isso, nós formaremos pares. Vejam que legal! Para sabermos a quantidade de bichos que estão entrando na arca, podemos contar cada uma das duplas. Contamos de 2 em 2, que é a maneira como estão agrupados. Então, vamos começar? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... até agora já entraram na arca 12 animais. Essa sequência numérica possui somente números pares. Sabemos, então, que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam outros exemplos de números pares. 16, 24, 32, 58, 100, 108. Mas e os números ímpares? Vocês já conhecem? Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Dizemos que são ímpares simplesmente porque quando os agrupamos de 2 em 2, sempre sobra uma unidade. Observem, o 1 é ímpar, pois não forma par com ninguém, está sozinho. Se tivermos 3 pássaros e os agruparmos em conjuntos de 2, um deles irá sobrar. Por isso, o 3 também é um número ímpar.
Vejam outros exemplos de números ímpares. 13, 21, 35, 49, 77, Agora vamos para a nossa atividade lá na página 147. Vamos lá? Diz assim: quesito 1. Pinte de amarelo os números pares e de vermelho os números ímpares. Lembram que os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8, vocês vão pintar de amarelo. E os números ímpares, que são os terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, serão pintados da cor vermelho, certo? Quesito 2. Observe, leia e complete. Daniel e Pedro estão brincando de par ou ímpar. Daniel vence se der um número ímpar e Pedro se der um número par. A primeira vez, Daniel mostrou 3 dedos e Pedro mostrou 1. Temos aí 3 mais 1 é igual a 4. 4, ele é par ou ele é ímpar? Vocês vão completar nesse tracinho com a resposta certa. Aí, então, quem foi que venceu? Pedro ou Daniel? Temos outra questão. Depois, Daniel mostrou 5 dedos e Pedro mostrou 2. 5 mais 2 é igual a 7. 7 é ímpar ou par? Vocês vão completar aí com a resposta certa. Então, quem foi que venceu? Então, é só completar com a resposta correspondente aí nesses tracinhos, certo, pessoal?